a Maria Imaculada. Sou Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna. O pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. O evangelho que a igreja nos propõe ainda é o evangelho de João, no capítulo 3. Segunda, terça e hoje, quarta-feira, estamos vendo a conversa de Jesus com Nicodemos. É que essa conversa de Jesus com Nicodemos entra no seu ponto mais alto, no seu ápice. O evangelho de hoje, portanto, é Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 16 a 21. Abre o coração, há uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com efeito, de tal modo, Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, Deus colocou nos nossos corações a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala nos nossos corações frequentemente. E esse falar de Deus nos nossos corações nós damos o nome de consciência. Sim, a voz da consciência é a voz do Espírito Santo. Quando nós fazemos algo que é errado, algo que é pecado, algo que é contrário à vontade de Deus, à lei de Deus, o próprio Espírito Santo sopra, e sopra como um turbilhão no coração do homem, dizendo que aquilo é pecado, que aquilo não é bom, não é justo. Essa é a voz de Deus. Mas muitas vezes o homem quer calar a voz de Deus, porque sabe que as suas obras são más, mas daquelas obras más ele tira um prazer ou uma satisfação. E aí está a insídia de Satanás, a armadilha de Satanás. Satanás envolveu o pecado de uma aparência de coisa boba, de coisa apetitosa. Por isso que o Gênesis vai trazer o pecado simbolizado por um fruto. Porque um fruto, naquela época, não existia, na época que o Gênesis foi escrito, não existiam doces, chocolates e balas. As coisas mais gostosas que as pessoas podiam comer eram os frutos das árvores. As coisas mais doces e saborosas eram os frutos. Ao representar o pecado como um fruto de uma árvore proibida, o autor do Gênesis, que muitos acreditam ser Moisés, que escreveu o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número e o Deuteronômio, os livros do Pentateuco. Muitos acreditam que Moisés escreveu os 5 livros do Pentateuco. Então, muitas pessoas acreditam que Moisés, ao escrever o Gênesis e ao apresentar o pecado como um fruto da árvore proibida, queria nos passar essa ideia, que o demônio faz o pecado ter uma aparência de coisa boa. E muitas vezes as pessoas acreditam nessa mentira. E para permanecer comendo o fruto da árvore da vida, ou seja, para continuar no seu estado de pecado, se justificam mentirosamente, se escondendo da luz. É o que diz Jesus no Evangelho de hoje. Amigado com fé, casado é. Por que a pessoa diz isso? Querido, porque a consciência dela diz que ela precisa receber o sacramento do matrimônio. Ela vive em união de corpos, vive, como que as pessoas dizem, amigado, num concubinato, mas não recebe o sacramento do matrimônio. Por quê? Ela mesma não sabe dizer por quê. Não sabe, não tem motivo para dizer por quê.
A verdade é porque ela está pouco se lixando para a vontade de Deus. Ela está pouco se lixando para aquilo que Deus ensina por meio da sua igreja. E aí, como o Espírito Santo não cessa de falar na sua consciência, a pessoa se justifica. Se foge da luz, se mantém nas trevas e se justifica, dizendo: casado com fé, amigado é. Esse foi um pequeno exemplo que eu dei, mas de tantas e tantas situações de pecado, de pessoas que desviam dinheiro, de pessoas que vivem na corrupção, de pessoas que fazem tantas coisas erradas e se justificam, fugindo da voz de Deus que fala na consciência, para continuar na situação de pecado. Hoje, Deus, misericordioso que é, estende as mãos para nós. Diz o Evangelho de hoje, já no início do Evangelho, no versículo 16, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Querido, Jesus veio ao mundo para chamar os pecadores, não os justos. Ele mesmo disse, aqueles que têm saúde não precisam de médico, não precisam de médico são os pecadores. Deus amou tanto você, meu irmão, que Ele se fez homem na pessoa de Jesus, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia para te salvar. Então para de recalcitrar contra o aguilhão, como diziam os espanhóis, duro te é recalcitrar contra o aguilhão, ou como nós dizemos aqui no Brasil, dar murro em ponta de faca. A sua consciência já te mostra o que é verdade, mas muitas vezes nós permanecemos no erro, porque nós não queremos largar alguma coisa. Esse evangelho aqui, Jesus fala com Nicodemos. Como eu disse para você no início da meditação de hoje, é o terceiro dia que a igreja medita a conversa de Jesus com Nicodemos. E como nós meditamos na segunda-feira, e eu lembrei ontem e hoje eu lembro novamente, Nicodemos vai buscar Jesus à noite, escondido de todo mundo, porque Nicodemos não queria largar os privilégios de ser fariseu. Não queria largar os privilégios de ser fariseus. Querido, ou você crê em Jesus ou você não crê em Jesus. No Diário de Santa Faustina, Jesus diz a Santa Faustina que na sua agonia mortal no Getsemane, ele suou sangue, teve asco e disse: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. E todo mundo sempre acha que Jesus se referia ao sofrimento físico, não é? Quando ele diz: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice. Mas muitas vezes no Evangelho, Jesus diz que tem ansiado ardentemente comer essa Páscoa. Jesus desejava a paixão, não porque ele era um louco ou masoquista, não, mas porque pela paixão ele veio de nos salvar. Jesus nos amava tanto que desejava nos salvar, mesmo que essa salvação se desse na cruz. Jesus é Deus, ele podia tudo, ele pode tudo. Ele podia nos remir com uma gota de sangue, uma gota de suor. Jesus já era suficiente para nos remir. Ele quis morrer aquela paixão terrível para nos mostrar o quanto Ele nos ama, para que nós entendêssemos o quanto Ele nos ama. Ele quis. Porque se ele quis, então Ele não tinha medo da paixão. Se Ele desejava a paixão, Ele não tinha medo. Foi a maneira que Ele quis, Ele escolheu, permitiu que acontecesse, para assim nos mostrar o seu amor. Então, por que Ele diz no Getsemane: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice? Ele vai dizer então, como eu comentava, a Santa Faustina, e ela consignou no Diário de Santa Faustina, que ele dizia: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, porque ele tinha nojo. A palavra que Jesus usa no Diário de Santa Faustina é nojo, asco. Ele tinha nojo das almas tíbias. Sabe o que são as almas tíbias? São as almas que estão meio pedra, meio tijolo. Estão no mais ou menos. Se dizem cristãs, dizem crer em Jesus, mas a vida delas não corresponde àquilo que elas creem. Eu digo que eu creio na presença real de Jesus na Eucaristia. Você vai visitar a Jesus na Eucaristia? Você vai vê-lo no sacrário? Quando você entra na igreja, você vai direto ao sacrário adorar a Jesus? Quando você está na presença de Jesus Eucarístico, você faz a genuflexão, coloca o joelho no chão para adorar a Jesus? Quando você recebe Jesus na Eucaristia, na missa, você faz uma bela ação de graças e conversa com Deus que entrou na sua alma? Ou você comunga de qualquer jeito? Quando você vai na igreja, você não vai ao sacrário. Quando você vai ao sacrário, você não faz a genuflexão corretamente. Você não frequenta a igreja durante a semana para visitar a Jesus na Eucaristia. Você não crê coisíssima nenhuma. Você fala que crê,
mas a sua vida está dizendo que você não crê. O Evangelho de hoje diz o Senhor, versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho único de Deus. Em Apocalipse o Senhor vai dizer, o frio ou quente, o morno será vomitado, Apocalipse 3. Esse dia de hoje, Jesus fala isso para Nicodemos, porque Nicodemos estava no mais ou menos. Nicodemos queria ouvir a Jesus, queria ouvir o conhecimento da palavra de Jesus, mas não queria deixar os privilégios da vida farisaica. Muitas vezes nós queremos seguir a Jesus, mas sermos amigos do mundo. Não podemos servir a dois senhores. Ou amaremos um e odiaremos o outro. Não podemos servir a Deus, ao dinheiro, a Deus, ao mundo, ao Deus e aos prazeres, a Deus e ao pecado enfeitado pelo demônio como uma bela fruta, como a gente dizia no início dessa meditação. Ou santos ou nada. Como tantas e tantas vezes nos ensinou e rezou o falecido Monsenhor Jonas Habib, da Canção Nova. Ou santos ou nada. Hoje eu quero te chamar a viver a radicalidade evangélica. E já que eu citei o Monsenhor Jonas, vou citar também o diácono Nelsinho Corrêa da Canção Nova. Aquela canção tão bonita dizia, eu não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida que eu creio. Você é cristão? Você segue a Jesus, o ressuscitado? Não responda com os lábios, responda com a sua vida. Ou você é como Nicodemos, que quer servir a Deus e ao mundo, quer agradar os fariseus, a sociedade judaica, não ter os seus privilégios de fariseus, ao mesmo tempo quer ouvir a palavra de Jesus. Necessário vos é nascer de novo. Ou santos ou nada. Eu não quero só dizer amém. Preciso mostrar com a vida que eu creio. Você crê em Jesus? Aquele que crê em Jesus será salvo. É o que diz o Evangelho de hoje. Então creia em Jesus. Mas creia para valer. Com todo o coração, com toda a alma, com toda a força e com todo entendimento. Como vai dizer o Deuteronômio. Creia no Jesus com a sua vida, com atos concretos e não só com palavras. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.